Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Estamos pertinho do Natal. Muito boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que está em casa. Eu já agradeço sua companhia e audiência e te convido a conferir os destaques de hoje. Termina nesta quinta-feira o prazo para a retirada de R$1.000 do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço para trabalhadores que ainda não sacaram o FGTS extraordinário. Feira de Serviços oferece emissão gratuita de documentos como RG, CPF e a carteira de trabalho. A partir de janeiro de 2023, idosos acima dos 60 anos de baixa renda não pagam mais a passagem no transporte coletivo da cidade de São Paulo. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a lei das estatais e que, na prática, facilita indicações de políticos para cargos de alto escalão de empresas públicas. Medicamento contra a AME é incorporado pelo SUS e deve estar disponível no Sistema Único de Saúde em 180 dias. O medicamento também vai ser incluído nos planos de saúde. Aeroportos brasileiros estão entre os 10 melhores do mundo, de acordo com pesquisa feita em 151 aeroportos em diferentes países. Em Santa Catarina, uma cidade cria a Rota dos Presépios, um circuito onde o visitante se encanta com diversos presépios montados por entidades e pelos próprios moradores. E a grande final do Catar, Paris, Louvre, Ratatouille, Croissant, Petit Gâteau contra a clássica Buenos Aires de La Bombonera, do bife de chouriço e das empanadas argentinas. Quem ganha? Para quem você vai torcer? Fique com a gente, o Pauta Aberta começou. Termina hoje o prazo que os trabalhadores têm para fazer o saque extraordinário do FGTS, aquele de até R$1.000. Em todo o país, quase 46 milhões de pessoas receberam crédito e têm apenas as próximas horas para resgatar o dinheiro. No total, 31 bilhões e 700 milhões de reais foram depositados nas contas do Caixa Tem de quase 46 milhões de trabalhadores de todo o país. No entanto, 12 milhões de pessoas ainda não fizeram o resgate do dinheiro, segundo a Caixa. Ou seja, são ainda 8 bilhões de reais parados no banco. Aqueles que não receberam o crédito ou que receberam, mas não movimentaram o dinheiro em 90 dias, precisam acessar o aplicativo do FGTS, confirmar os dados cadastrais e indicar que querem fazer o saque. A transferência, então, será feita para a conta do Caixa Tem em até 15 dias. O valor pode ser utilizado em transações eletrônicas, pode ser sacado pelo que recebeu o benefício e também pode ser transferido para outras contas, sem custo algum. O calendário desta operação começou em abril, no dia 20, e foi ajustado de acordo com o mês de nascimento de cada trabalhador. A meta do governo, com a disponibilização deste recurso, é diminuir o endividamento das famílias, que foi uma das mais terríveis consequências para a economia com a entrada da pandemia de Covid-19. O Banco Central subiu de 2,7% para 2,9% a alta do PIB brasileiro para este ano de 2022 e prevê assim crescimento mais contido para o ano que vem. A informação com esta nova projeção é destaque no relatório de inflação do quarto trimestre do Banco Central, divulgado nesta quinta. E de acordo com a equipe do Banco Central, essa projeção mais otimista é reflexo sob a ótica da produção, do crescimento, para o setor dos serviços. Isso, de forma parcial, compensou reduções de estimativas de outros setores, como o agropecuário e também o setor industrial. No mesmo relatório, o Banco Central também destaca que para o ano que vem prevê desaceleração na economia do país, ou seja, menos crescimento. A previsão de expansão do PIB para 2023 segue mantida em 1% apenas. E de acordo com o relatório do Banco Central, ela é maior que a estimativa já prevista e divulgada pelo mercado financeiro, que indica 0,75% de avanço do PIB do país, e menor que a taxa estimada para o crescimento da nossa economia indicada pelo Ministério da Economia, que prevê crescimento de 2,5% para o ano que vem. Fim de ano chegando e tem muita gente querendo colocar a vida em dia, não é? Nesta quinta e sexta, acontece aqui em Curitiba uma feira para emissão de documentos, orientação jurídica, ações de saúde e outros serviços. O repórter Lucas Marconsoni foi conferir.
A Feira de Serviços Paraná Cidadão, realizada pelo governo do estado do Paraná em parceria com a Prefeitura de Curitiba, oferece ações em diversas áreas. O alinhamento dessas ações públicas que reflete no bem da população, e hoje aqui no Sítio Cercado, no Bairro Novo, uma ação do Paraná Cidadão trazendo o serviço para perto da comunidade. Isso nos ajuda a descentralizar os serviços do poder público. Essa é a nossa missão. A feira, que percorreu 50 municípios paranaenses e já atendeu mais de 500 mil pessoas, oferece diversos serviços e orientações para a população. Leva dignidade, leva cidadania, aquelas pessoas que não têm o seu RG, que procuram uma vaga de emprego, aquele imigrante que precisa regularizar sua documentação e também ser encaminhado para emprego. Também estão previstos atendimentos a migrantes por meio do Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná, regularização documental, encaminhamento para cursos, qualificações e empregos. No evento serão disponibilizadas 200 senhas para a emissão da carteira de identidade. É difícil acesso e agendamento para fazer segunda via do RG e CPF também. Então uma feira dessa aqui é bastante importante, vindo até você? Sim, bastante. Os atendimentos ao público serão realizados das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Venha, porque pode ter um serviço, pode ter uma utilidade para você que é da região. É isso, serviço importantíssimo, né, que vai ajudar certamente muitas pessoas. Olha só, gente, idosos com idades entre 60 e 64 anos não precisam mais pagar passagem de ônibus no transporte público municipal em São Paulo. A Prefeitura da capital retomou a gratuidade para pessoas nesta faixa etária. O decreto foi publicado em Diário Oficial e passa a valer a partir desta quinta-feira. Com a nova medida, o passageiro que tenha de 60 a 64 anos deve emitir o bilhete único especial da pessoa idosa. Para isso, é preciso se cadastrar na SP Trans, desde que comprove residência nos municípios da região metropolitana de São Paulo. O documento vai ser aceito nos ônibus enquanto os sistemas de bilhetagem eletrônica estão sendo preparados para atender a esses passageiros. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, as concessionárias foram comunicadas e as equipes de campo da SP Trans estão na rua reforçando a informação. A gratuidade no transporte público para a faixa etária dos 60 a 64 anos havia sido suspensa em dezembro de 2020, com decisão válida a partir de 1º de janeiro de 2021, após decreto do prefeito Bruno Covas. Vamos falar de economia. O IGP-10 registrou inflação de 0,36% neste mês de dezembro. O IGP-10 é o Índice Nacional de Custo da Construção. Os números foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Com o resultado de dezembro, o IGP-10 acumula inflação de 6,08% em 12 meses. Em dezembro do ano passado, houve deflação de 0,14% no mês, com uma inflação acumulada de 17,30% em 12 meses. A alta de 0,95 ponto percentual de novembro para dezembro deste ano foi puxada pelos preços no atacado. O índice de preços ao produtor amplo, o IPA, que mede este segmento, passou de uma deflação de 0,98% em novembro para 0,31% em dezembro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção também teve alta, indo de uma inflação de 0,19% em novembro para 0,36% em dezembro. E o Índice Nacional de Preços, o IPC, que mede o varejo, teve queda na inflação ao sair de 0,67% em novembro para 0,58% em dezembro. O IGP-10 é calculado com base em preços coletados no período de 11 de novembro até o dia 10 de dezembro. O Brasil vai exportar a modalidade Pix para os Estados Unidos. É isso mesmo. Autoridades do sistema monetário norte-americano e brasileiro se reuniram para que as técnicas da funcionalidade dessa operação fossem repassadas para os estrangeiros. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve uma reunião com o governo dos Estados Unidos para mostrar como o Pix funciona no Brasil. Ele disse que ficou surpreso com o interesse internacional. De acordo com Campos Neto, foram realizados eventos de cooperação técnica e abertos protocolos para países que querem fazer o Pix de graça. O presidente do Banco Central afirmou ainda que o foco atual é a América Latina, mas disse que países africanos já se interessaram no sistema.
Campos Neto reforçou que a visão do Banco Central é de digitalização do sistema financeiro, com democratização do sistema. Nas palavras dele, o Pix vai ser ou já está sendo plataforma para bancos darem crédito. Uma das prioridades para 2023 é Pix automático, como débito em conta. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto de lei que altera a lei das estatais. A medida repercutiu mal no mercado de capitais e fez despencar as ações da Petrobras e do Banco do Brasil na Bolsa nesta quarta-feira. Pois é, está sendo bem questionado, né? Está sendo uma medida muito polêmica. A lei das estatais foi aprovada em 2016 durante o governo Michel Temer e tem como principal objetivo barrar possíveis ingerências políticas que possam prejudicar o desenvolvimento das companhias. Um dos pontos mais relevantes da legislação proíbe que o governo indique para a diretoria ou conselho de administração de estatais e agências reguladoras pessoas que tenham atuado nos 3 anos anteriores como integrante de instância decisória de partido político ou tenha feito trabalho vinculado a alguma campanha eleitoral. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente, e não há prazo para que isso aconteça. Mas, se entrar em vigor, a lei vai reduzir para 30 dias o período de quarentena para os indicados a cargos nas estatais. Segundo especialistas, o temor é que as alterações na lei aumentem os riscos de interferência política no comando das empresas de economia mista, que têm o Estado como controlador ou acionista majoritário. Ainda de acordo com especialistas do mercado, a decisão da Câmara leva ao mercado uma sensação de insegurança jurídica pela forma como o projeto foi aprovado, o que aumenta os receios sobre a estabilidade do país a longo prazo. O principal ponto de debate da alteração da lei das estatais é a diminuição da quarentena para indicação de pessoas para o comando das empresas estatais, de 36 meses para 30 dias. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a indicação é feita por um agente político para as empresas estatais. Seja o prazo de 36 meses ou 30 dias, a indicação é política. Então, necessariamente, sempre haverá interferência política nas estatais. No entanto, com a diminuição desse prazo, o que acontece? Pessoas mais ligadas a partidos políticos ou que participam diretamente de campanha eleitoral poderão participar do comando das empresas. Nesse sentido, o que pode ocorrer, se o agente político que está fazendo a indicação, pode ocorrer o não respeito ao critério técnico. Então, fundamental na indicação pelo agente político, independentemente da pessoa indicada ter ou não um vínculo político partidário, vínculo político com campanha eleitoral de determinado candidato, no caso o vencedor, o que deve ser observado é o critério técnico, que é a capacidade da pessoa para dirigir a estatal. E agora um tema que preocupa muitos pais em todo o Brasil, que é chegar a um diagnóstico de autismo para os filhos. Você vai ver agora na reportagem que uma das formas de identificar o autismo em crianças é por meio da observação. E os sinais podem aparecer ainda nos primeiros anos de vida. No início, quando os sinais são muito sutis, o autismo pode ser confundido com outros comportamentos e isso pode acabar atrasando o diagnóstico. Esta especialista em transtorno do espectro autista explica: qualquer alteração no desenvolvimento da criança serve de alerta para os pais. A criança, hoje, os estudos mostram que a partir do bebê já se pode observar algumas coisas a partir de 6 meses. A palavra de ordem hoje é não esperar o tempo da criança, porque essa era a visão mais antiga. Hoje, se a gente percebe que a criança não está nos marcos do desenvolvimento, ela tem algum atraso, já deve ser buscado orientação profissional. Edna, mãe da Lídia, recebeu o diagnóstico de autismo da filha quando ela tinha 2 anos. A notícia foi difícil, mas com um tratamento adequado, ela consegue ver os avanços que a filha conquistou. A Lídia melhorou na fala, ela não falava, ela não se levantava, começou a ganhar força, foi ficando em pé, então teve muitos avanços. Ainda não existe um remédio específico para o tratamento do autismo. O diagnóstico precoce e as terapias comportamentais costumam ser a melhor combinação para aumentar a qualidade e o nível de independência dos autistas.
O tratamento de uma criança dentro do espectro é um tripé, é terapia, escola e família. Se a família não está engajada, tudo que é orientado na terapia não é dado continuidade, e não precisa o pai virar terapeuta, só precisa o pai estimular seu filho em casa, nas habilidades básicas de pegar a aguinha, de pegar o objeto que está no chão, de guardar seus brinquedos. No dia a dia comum de uma família, a criança autista deve estar introduzida, de ir para a mesa com todos, independente dela ter alguma seletividade alimentar, ela vai ter contato com os alimentos, mesmo que ela não aceite naquele momento, ela precisa ter esse contato. Então, a família e a escola é fundamental para a evolução da criança. O Ministério da Saúde incorporou um medicamento de última geração para bebês de até 6 meses com atrofia muscular espinhal, conhecida como AMI. O novo remédio vai estar disponível no SUS em 180 dias. O medicamento também deve ser incluído no rol dos planos de saúde. A AMI é uma doença degenerativa rara que afeta o neurônio motor espinhal e a recomendação é que o medicamento Onaceminogene AB Parvovec seja usado no tratamento de crianças com até 6 meses de idade. O remédio vai estar disponível no SUS em até 180 dias. O medicamento também deve ser incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, com uso liberado para tratamentos cobertos por planos de saúde em até 180 dias. Essa terapia tem uma promessa de recuperação gênica e que com uma perspectiva de uma qualidade de vida melhor para essas crianças, mas também traz um novo modelo para a incorporação de tecnologia no SUS. Desde o início de 2019, o Ministério da Saúde investiu mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no tratamento de doenças raras. Agora, uma curiosidade para você. Neste ano de 2022, os nomes mais escolhidos pelos pais para seus recém-nascidos no Brasil foram Helena e Miguel. Nomes bonitos, hein, Vanessa? Bonitos, né, Odilon? Gostei desses nomes. Isso é o que apontou o Baby Center Brasil. É um ranking que existe há 14 anos. Foi feito a partir dos dados referentes a 294 mil bebês nascidos no ano de 2022 e cadastrados na plataforma digital. Segundo a classificação, Miguel está na primeira posição há 12 anos, enquanto Helena, há 5. Entre os meninos, a lista é completada na ordem decrescente pelos nomes Arthur, Gael, Theo, Heitor, Ravi, Davi, Bernardo, Noah e Gabriel. Entre as meninas, Alice é o segundo nome mais dado pelos pais, seguido por Laura, Maria Alice, Sofia, Manuela, Maitê, Liz, Cecília e Isabela. Um dos destaques apontados pela classificação é o crescimento do nome Rebeca, inspirado pela medalha de ouro conquistada pela ginasta Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio. Rebeca subiu 13 posições, passando para a 33ª. Outro destaque é a Maria Alice, que somente nesse ano começou a aparecer no top 100 de nomes, já ocupando a 4ª posição. Isso porque a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe deram o nome para a primeira filha do casal. O ranking apontou que nomes que são sucesso em outros países vêm crescendo no Brasil. Entre eles aparece Olivia, que está em primeiro lugar nos Estados Unidos e em 35º no Brasil. Já o nome Liam, mais usado nos Estados Unidos, aparece na posição 84 no Brasil, sendo mais popular que o nome Bruno. Outra curiosidade apresentada pelo Baby Center Brasil vem sendo o crescimento do nome Diana, que pela primeira vez começou a aparecer no top 100. Isso se deve pelo seriado The Crown e pelos 25 anos da morte da princesa Diana. Curioso esse ranking, né, gente? Veja no próximo bloco, aeroportos brasileiros estão entre os melhores do mundo, de acordo com a avaliação feita com passageiros num ranking internacional que ouviu viajantes em mais de 150 aeroportos do planeta. E ainda a festa da torcida francesa depois da vitória sobre a seleção de Marrocos na Copa do Mundo do Catar. França e Argentina estão na luta pelo tricampeonato mundial. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este ano o Brasil está na lista dos países com melhores aeroportos do mundo. Os dados são do ranking internacional AirHelp Score, que avaliou 151 aeroportos, ouvindo 10 mil usuários em 30 países. A pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro e outubro, com base na pontualidade, serviços aeroportuários que são realizados no tempo de espera, acessibilidade, limpeza, equipe do aeroporto, alimentação e lojas. 4 aeroportos brasileiros estão entre os 10 melhores do mundo em 2022. Destaque para aeroportos de Recife, Campinas, Belo Horizonte e São Paulo, nos quesitos de pontualidade e serviços. O Aeroporto Internacional Gilberto Freire, em Recife, Guararapes, está na segunda posição da lista. Perde somente para o Aeroporto Internacional de Tóquio, no Japão. Entre os brasileiros mais bem colocados, aparece o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na 4ª posição. Em 6º e 7º lugares estão os aeroportos Tancredo Neves, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e Congonhas, em São Paulo. Outros 3 aeroportos brasileiros aparecem na lista geral, estando ainda entre os 20 melhores do mundo. São eles o Aeroporto Internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek, em 11º lugar, Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 13º lugar, em São Paulo, e o Santos Dumont, 16º lugar, no Rio de Janeiro. Publicado desde 2015, o último ranking da AirHelp foi produzido em 2019, ano em que somente os aeroportos Afonso Pena, no Paraná, e Viracopos figuraram entre os 10 melhores. O AirHelp Score também elege as melhores companhias aéreas do ano com base na avaliação dos usuários nos quesitos de pontualidade e serviços. Entre as 10 melhores, a brasileira Latam aparece na 5ª posição. Quem lidera a relação é a Qatar Airways. Paris, a cidade-luz coberta por uma fina camada de neve. Uma paisagem sem dúvida muito bonita, mas que preocupa as autoridades. Serviços de meteorologia emitiram alertas para todas as regiões do país e escolas foram fechadas. O clima de final de ano chegou em Paris. A cidade-luz amanheceu nesta quarta-feira coberta por uma fina camada de neve, ainda que o inverno só comece oficialmente na próxima semana. Devido ao frio ou à neve, várias escolas foram fechadas nesta quarta-feira e regiões do norte do país foram colocadas em alerta. Os transportes aéreos também devem ser afetados. Outros 18 departamentos foram colocados em alerta amarelo para neve e gelo. A Prefeitura de Paris pediu que os 12 milhões de habitantes da região limitassem as movimentações e favorecessem o trabalho remoto. No Vaticano, o Papa Francisco convidou as pessoas a viverem o Natal com sobriedade e humildade. Falou ainda sobre a importância de economizar para, inclusive, enviar ajuda aos ucranianos, que tanto sofrem com a guerra. Um Natal com sobriedade e humildade. Este foi o pedido feito pelo Papa Francisco nesta quarta-feira no Vaticano. Ao final de uma audiência geral na Sala Paulo VI, o pontífice sugeriu um Natal mais sóbrio, com presentes mais humildes e que o que for economizado seja enviado para os ucranianos que sofrem muito, passam fome e sentem frio. O Santo Padre pediu este gesto concreto por eles, ressaltando que seguem em oração fervorosa por esses irmãos e irmãs que tanto sofrem. O Papa, que defende incansavelmente a paz desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, aborda o tema em quase todos os seus discursos. Na última quinta-feira, durante um ato público em Roma por ocasião da festa da Imaculada Conceição, Francisco não conseguiu conter as lágrimas ao falar mais uma vez da guerra no leste europeu. O pontífice argentino, que completa 86 anos em 17 de dezembro, quis desde a sua eleição em 2013 honrar o legado cristão da busca pela paz e se propôs como mediador ou promotor do diálogo direto ou indiretamente em inúmeros conflitos, inclusive na Ucrânia. E por falar em Natal, a cidade de Tuporanga, em Santa Catarina, se transforma na capital dos presépios nesta época do ano. A cidade criou uma rota especial com exposições do nascimento de Cristo em diversos pontos. Mas a mensagem é única, universal. Retratar o nascimento de Cristo na manjedoura, com os pais Maria e José recebendo a visita dos pastores e reis magos. Ao redor, muitos animais, conforme o contexto detalhado no Evangelho de Lucas. O presépio
presépio se tornou um dos principais símbolos do Natal. E quem passar por Ituporanga nesse período vai poder conhecer alguns bem diferentes, como este em acrílico. Este outro foi entalhado em cedro, uma escultura vinda de Três Itilhas, onde esse tipo de arte é bem tradicional. Esta exposição, com presépios de vários países, está aberta ao público no Salão Paroquial da Matriz Santo Estevão, no centro da cidade. Ano que vem nós celebramos 800 anos da montagem do primeiro presépio, digamos assim, vivo. São Francisco, com um grupo de irmãos, se reuniram numa noite para celebrar o Natal. E ele teve a iluminação de dizer, por que não usar um burro, o cordeiro, aqui usar a vaca e pessoas, e foi assim que ele teve essa inspiração e montou o primeiro presépio vivo, né, da história, e a partir daí ele foi se popularizando nas culturas, nos diversos locais, montando nas igrejas, das igrejas foi para as casas. A maioria das imagens compõem o acervo do Seminário Frei Galvão, de Guaratinguetá, São Paulo, e foi trazida especialmente para esta exposição. Tem peças fabricadas em gesso, madeira, porcelana, argila. Como só as imagens vieram de fora, coube ao pessoal da paróquia usar a criatividade para compor esses belos cenários, com galhos, folhagens, pinhas, areia e até alguns maços de trigo. O resultado é de encher os olhos. A Denise, que passou por aqui com as filhas, gostou muito do que viu. O que a gente vê aqui toca bastante o coração da gente e nos traz, esta lembrança tão bonita que é esse momento, o nascimento de Jesus, e nos faz participar mais, entrar mais a fundo nesse momento tão especial. E essa é só uma parte da chamada Rota dos Presépios, idealizada pela Prefeitura de Ituporanga através da FESPONASSE. É uma novidade na programação natalina da região. São pelo menos 15 pontos com presépios em exposição no município. Além da Matriz Santo Estevão, tem exposição de presépios na Casa da Cultura, no Santuário do Louvor, no Hospital Bom Jesus, no Colégio Galileu, na Escola Roberto Moritz, na Casa Giratória. Enfim, são vários locais onde o pessoal pode chegar e ver de perto toda essa beleza. Não deixa de ser uma catequese, uma evangelização, principalmente uma catequese para as crianças, que eles vêm, eles olham, eles interpretam, perguntam, procuram, por que é assim, por que está desse jeito, por que é aqui. Então, acho que, acima de tudo, a nossa ideia foi de mostrar também que, como outras culturas também representam o nascimento do menino Jesus. Todo esse simbolismo busca resgatar o verdadeiro sentido do Natal e da fé cristã. Eu sempre digo, Papai Noel já tem o seu lugar, o seu papel aí na cultura, e ele já tem, não precisamos, então nós temos que nos responsabilizar e ter essa iniciativa de preparar bem o Natal através desses símbolos religiosos e sobretudo, da representação do nascimento do menino Jesus. São símbolos tão importantes, principalmente durante essa época de Natal, e os diferentes presépios acabam sendo aí as grandes atrações agora dessa Rota dos Presépios, que faz sucesso em Ituporanga. De Ituporanga para o interior do Paraná, em Mandaguaçu, a paróquia da Matriz de São Sebastião abriu as portas para mais uma edição do Presépio Vivo. A encenação faz parte do calendário religioso da cidade e reproduziu cenas do vilarejo de Belém, onde nasceu Jesus. Parece até a cena de um daqueles filmes de antigamente. Mas, na verdade, é uma encenação do Presépio Vivo feita por atores amadores na cidade de Mandaguaçu, na região noroeste do Paraná. Ao todo, 450 voluntários se revezam durante 10 dias para reproduzir 22 cenas que levam o visitante a uma verdadeira viagem no tempo. As
pessoas participam, elas se emocionam, algumas pessoas choram, né? Então, assim, lá na saída, a gente escuta os depoimentos das pessoas e realmente elas dá a impressão que elas mudam de ambiente, elas saem dessa vivência corriqueira, tumultuada, e aqui dentro elas encontram paz. A cidade voltou a encantar moradores e turistas com o espetáculo que, nesta edição, recria a passagem pelo deserto e o vilarejo de Belém, na Judéia, mostrando como era a vivência do povo naquela época, a rotina das famílias, os afazeres, o comércio e finalizando com a tradicional cena de José, Maria e o menino Jesus em uma estribaria. Chamar a atenção da sociedade, não só dos católicos, para o fato de que o centro do Natal é a pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos segmentos da nossa sociedade que estão tirando Jesus da festa do Natal. Então, reproduzir essas cenas, reproduzir esse pequeno vilarejo, concluindo com a cena do presépio, é chamar as pessoas para o fato de que o Natal e toda a vida cristã terá sempre como centro a pessoa de Jesus. São 900 metros quadrados de cenário. Levou 2 meses e meio até que tudo ficasse pronto. Em cena, os atores reproduzem momentos descritos na Bíblia e fazem com que o visitante se sinta, mesmo que por alguns minutos, parte da história. Mais de 5.000 pessoas já se encantaram com a magia do presépio vivo de Mandaguaçu. Renasci ali dentro, sabe? É um retorno da memória da gente, assim, da infância, de tudo aquilo que os pais contavam pra gente. É muito lindo, é uma coisa assim, sem explicação, sabe? É emocionante. É muito gratificante, porque parece que a gente está vivendo um pedacinho da história que foi passado, né? É muito bom. É de se arrepiar. É algo assim que a gente não viveu, mas dá para sentir uma emoção muito grande. Lindo espetáculo. Olha só, para quem é da região principalmente e quer conferir esse presépio, a apresentação segue até domingo, dia 18. Começa às 7 da noite no Salão Paroquial da Igreja Matriz da cidade. Vamos falar de Copa agora? França e Argentina vão fazer a grande final da Copa do Mundo do Catar. As duas seleções em busca de um tricampeonato inédito. A seleção francesa, apesar do sufoco que tomou dos marroquinos e com o brilho do veloz atacante Mbappé, venceu por 2-0 e tem passaporte para essa final. Depois da vitória, os franceses comemoraram com muita festa a vaga na disputa pelo tri. O presidente Macron estava no estádio. Atual campeã da Copa do Mundo, a França tem a chance de alcançar um feito que somente Brasil e Itália conseguiram e conquistar o torneio pela segunda vez consecutiva. Nesta quarta-feira, os bicampeões mundiais não deram chance à zebra Marrocos e garantiram a vaga na final, para a felicidade do presidente Emmanuel Macron, que esteve presente ao estádio Al Bayt. O time da França me deixa muito orgulhoso. Nós vemos uma geração madura que faz um trabalho incrível. Giroud fez outra partida extraordinária e poderia ter marcado gols. Griezmann foi incrivelmente generoso e também fez jogos fantásticos. Temos uma geração talentosa e forte no aspecto coletivo. A França abriu o placar logo aos 4 minutos com o lateral Théo Hernandez. Aos 34 do segundo tempo, Colomboigny decretou a classificação dos Bleus, que chegam à decisão cheios de confiança. Messi vai rentrer chez lui. Vamos mandar Messi para casa e conquistar a terceira estrela. Apenas a vitória traz uma sensação tão boa. Foi difícil, mas tivemos humildade e força para chegar à final. Vai ser muito difícil contra a Argentina, mas acho que temos condições de ganhar. Temos uma defesa forte e nosso ataque é imparável quando joga bem. No lado do Marrocos, uma mistura de tristeza com orgulho. Pela primeira vez, uma seleção africana conseguiu chegar até as semifinais do maior torneio do futebol. Agora, os marroquinos prometem reforçar a torcida francesa na final da Copa do Mundo.
Je félicite le peuple français concernant ce résultat. On a joué un bon match. Eu quero parabenizar o povo francês pelo resultado. Nós jogamos bem, poderíamos ter vencido. Sou leal ao meu país, mas amo a França. Parabéns aos franceses. Espero que vençam a Copa. Nós ficaríamos muito felizes. É uma pena, mas esperamos ter perdido para a futura campeã. O Marrocos disputa o terceiro lugar contra a Croácia sábado no Estádio Internacional Khalifa. Já a França decide a grande final da Copa do Mundo do Catar diante da Argentina no domingo em Lusail. Vai ser um jogaço, então confirmando para você, no sábado ao meio-dia tem Marrocos e Croácia, que já se enfrentaram na primeira fase, na primeira rodada. Foi 0-0 naquele primeiro jogo. Fazem a disputa agora do terceiro lugar. O jogo está marcado por Estádio Khalifa Internacional. A grande decisão será no estádio de Lusail, domingo ao meio-dia, entre França e Argentina. Vai ser um jogaço. E para encerrar o Pauta Aberta desta quinta-feira, 15 de dezembro, 10 dias para o Natal, é sempre bom lembrar da importância de praticar a caridade, a empatia. Um vídeo ganhou as redes sociais. Um motociclista parando para dar carona a um jovem que corria a pé com muita pressa na calçada após perder o ônibus. Este vídeo está aquecendo corações dos internautas. Na gravação, feita do alto da janela de um prédio na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, aparece um rapaz com jaleco nas mãos, aparentemente desesperado para chegar na faculdade ou no emprego. Como o ônibus não parou no ponto, ele corre atrás do coletivo, até que um motociclista desconhecido para e oferece a carona. O rapaz sobe na garupa e ele segue em viagem pela avenida movimentada até a próxima parada para que ele finalmente pegasse o transporte coletivo. O vídeo, com milhares de visualizações, curtidas, compartilhamentos e comentários positivos, serve como exemplo de solidariedade e humanidade desse homem sobre duas rodas, que deixou muitos corações quentinhos, cheios de esperança. Fica aí para nós, Noel Dilon, o exemplo, o que é sempre bom olhar para o lado e acolher a quem mais precisa, não é? Um exemplo tão importante, né? Estamos a poucos dias do Natal, um olhar mais cuidadoso, né? Alguém que está ali, às vezes, apressado, que teve o infortúnio de perder um ônibus. Sim. E ainda debaixo de chuva, né? Exemplo que sirva aí, que sirva para tantos e tantos brasileiros. Né? Exatamente. Pauta Aberta está acabando, gente. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Nós temos um novo encontro amanhã, aqui nas tardes da TV Evangelizar. Tchau.